Oi, gente, boa tarde. Hoje eu vim gravar de um ângulo um pouquinho diferente aqui pra vocês. Tô sentada aqui no meu sofazinho do meu escritório pra conversar com as minhas tentantes. Foi Dia das Mães essa semana que passou e todo Dia das Mães, né, como eu trabalho com isso há alguns anos já, eu fico pensando nas minhas tentantes. Eu falo, o que eu vou dizer pra elas, o que eu posso levar de palavra de esperança. E nós temos lá o grupo de tentantes, né? E nesse grupo de tentantes a gente sempre diz, né? É um dia das mães a menos. Não é mais um dia das mães sem meu filho. É menos um, porque você está mais próximo da linha de chegada do que antes. Então, sempre pensar dessa forma vai te ajudar. Menos um dia das mães sem o meu filho, né? Então, eu estava refletindo e orando durante a semana passada e aconteceu um episódio que falou muito comigo e Deus tocou no meu coração que era algo para eu compartilhar com vocês, né? Dar esse exemplo. Na semana passada o Yuri estava dormindo e ele começou a chorar que estava com dor, assim, embaixo da perna, sabe? Que assim, ele tava com dor embaixo da perna, acordou chorando, mamãe, tá doendo embaixo da minha perna, doendo aqui, doendo aqui. Sabe aquelas dores de crescimento mesmo? E ele só teve isso aquele dia. E foi bem no dia que eu tava orando sobre isso. Deus, o que eu posso falar para minhas meninas? Me dá uma palavra. E daí eu fui, passei uma lavanda, algo para acalmar ele, sabe? Um olhinho essencial, abracei, dei o acolhimento. Mas eu não conseguia tirar aquela dor dele, né? É uma dor de crescimento. Quando a criança tá crescendo, realmente acaba tendo algumas dorzinhas assim, ou brinca mais naquele dia, ou esforça mais a perninha, né? E aconteceu bem naquele dia. E Deus falou muito no meu coração, assim, crescer também dói, né? É algo, uma dor de crescimento. E naquele momento eu queria tirar aquela dor do meu filho, queria tirar de tudo quanto é forma aquela dor do meu filho, só que não tinha o que fazer. Não existe remédio para isso. Crescer dói e não tem remédio para isso. E é isso que ficou no meu coração. Eu fui deitar com meu coração assim, Deus, eu não tinha muito o que fazer, mas eu estava ali. E é isso, né? A gente passa por dores pra gente crescer também. É o nosso crescimento, é o nosso crescimento espiritual, é nosso crescimento como pessoa, a gente vai amadurecendo. Isso acontece na vida e é necessário. Se a vida fosse sempre igual, né? A gente não ia crescer, a gente ia nascer e morrer da mesma forma, né? Tanto de estatura, e tô falando também da parte emocional, da parte espiritual. O nosso objetivo é nos parecer cada vez mais com Cristo, né? É a gente buscar melhorar cada dia, sermos melhores pessoas. E isso ficou muito no meu coração. Eu entendi que tem algumas dores que são necessárias pra gente crescer. E é difícil passar por isso, né? É difícil, é muito difícil. Eu queria tentar trazer uma palavra para vocês sobre isso também. Sobre esse momento da dor, da espera, de crescer. E daí eu tava vendo uma pregação e eu fiz algumas anotações sobre essa pregação. E daí eu vou compartilhar com você algumas anotações que eu fiz dessa pregação, que eu achei muito linda, né? Ela fala muito sobre estar no meio. E é uma coisa que a gente conversa muito no grupo de apoio de tentantes, né? A gente fala que a vida de tentante é uma jornada. Então você iniciou ali aquela jornada. Espera só um pouquinho. Tinha alguém falando ali na porta, né? O Yuri tava ali na porta falando: Mamãe, é o Yuri. Então, sobre o que a gente estava falando, né? A gente sai de uma linha aí, né? Sai na saída, né? Ficou redundante, mas é isso, sai, né? Naquela saída e a gente vai até uma linha de chegada. Então, a gente pensa que a jornada de tentante é isso, é sair em busca de chegar na linha de chegada, que é quando a gente encontra com o nosso bebê. A gente tem o nosso bebê no colo. Esse é o grande objetivo das tentantes, né? Mas no meio dessa caminhada, dessa jornada, né? Existe um meio, né? Existe o meio. Então, entre sair e chegar, existe o meio. E estar no meio não é nada fácil. Estar no meio de um processo, estar no meio de um caminho,
não é fácil estar no meio de um sonho. Então, muitas vezes, nós nos encontramos nesse meio, né? Você decidiu ser tentante, mas você ainda está nesse meio. E essa jornada, muitas vezes, pode ser longa, só que vai chegar lá. Você vai chegar na linha de chegada. E essa pregação que eu vi, ela nos fala muito sobre, na época que os israelitas, eles saíram do Egito e foram em direção à Terra Prometida. E é muito legal, né, a gente pensar que Deus tinha a promessa da Terra Prometida e eles estavam indo nesse sentido, eles estavam sendo guiados nesse sentido, né? E daí fala bem assim nessa pregação, que na saída é uma alegria. Então você pensa, ai, tô saindo do Egito, ou, ai, eu vou virar tentante. É uma alegria, né? E a chegada também é uma alegria maior ainda. Só que o meio, o que é o meio? O meio é difícil, né? O meio é muito difícil, é um lugar difícil. É um lugar que a gente precisa ter fé para continuar caminhando. É um lugar onde o desânimo vem, a vontade de desistir vem. Porque você anda onde você fala, não tá chegando, não tô avistando a Terra Prometida, não tô avistando, parece que as coisas não melhoram. Cada vez que eu faço um exame, encontro mais coisa, aí eu vou desistir, né? Então é mais ou menos assim, você não está avistando, mas está lá. A Terra Prometida está lá. Se você recebeu essa promessa, se você crê, se você tem fé, está lá a sua linha de chegada. Não desista no meio. E o que fazer quando estiver no meio? Primeira coisa que a gente precisa fazer é administrar as nossas atitudes. Primeiro, né, nesse meio, entre o Egito e a Terra Prometida, no Egito eles eram feitos de escravos, era um lugar muito ruim, eles estavam saindo de lá e eles encontraram no meio o Mar Vermelho. E eles tiveram que passar aquele Mar Vermelho, né? Todos conhecem a história, o mar se abriu, né? Imagina, gente, que milagre né, que aconteceu ali. Mas uma coisa muito legal que foi falada é que para o mar se abrir, eles precisaram pisar no mar, para o mar se abrir. Então, a gente pensar aqui no meio, a gente não fica só esperando, sem agir. Então, a gente coloca o pé, Deus abre o mar, né? A gente dá 5 peixes e Deus transforma, né? 5 pães e 2 peixes e Deus transforma em um milagre e multiplica. A gente toca vestes de Jesus e é curado. Então, sempre tem a nossa parte. Então, estar no meio é estar caminhando, é estar fazendo a sua parte. Não é só estar ali parado esperando que tudo caia do céu, tá? E é muito interessante a gente pensar que o lugar do meio, ele não é um lugar confortável. Ele é um lugar que dá medo, porque você imagina se você estivesse ali no meio daquele mar que se abriu, daí você começa a passar no meio desse mar. Você fica com medo, você fala, será que essa água não vai voltar em mim? Né? É lógico que você fica, dá medo, né? E realmente é um lugar de medo, onde a gente tem que confiar em Deus, falar, Deus, eu confio no Senhor, parece que eu tô com um mar de cada lado aqui, parece que isso vai se fechar em cima de mim, mas eu confio em Ti, eu confio que o Senhor está aqui, né, fazendo esse milagre, e é um lugar de medo, é um lugar que não é confortável, mas nós podemos vencer, né? No meio dessa caminhada, antes deles chegarem na Terra Prometida, estava acontecendo milagres. Então, o milagre não é só a sua chegada, tá? Até o teu bebê ou até a Terra Prometida, aqui no caso dos israelitas. Mas o meio tinha milagres, tinha maná que descia do céu, que alimentava eles, né? Então tinha muita coisa de milagres. Teve esse milagre que abriu o Mar Vermelho. Ali no meio você pode ver os milagres e ali no meio você pode sentir a presença de Deus. Então valorize, né? Sinta essa presença, valorize esse meio, dê valor às pequenas coisas e que a sua atitude nesse meio possa ser uma boa atitude, porque a sua atitude no meio vai determinar o seu final. Realmente, porque se você desistir, se o medo for extremamente grande, você tiver uma crise de ansiedade, talvez você tenha que caminhar mais devagar. Muita gente se perde no meio, porque não soube passar por esse meio, tá? Você precisa entender esse meio, olhar pela fé e ver que você vai chegar nessa promessa. É um lugar, o meio, um lugar de passagem.
Não é um lugar que você tem que fazer acampamento, né? É só você tentar passar com um pouco mais de leveza. Não é fácil? Não é fácil. Mas não fica só se perguntando por quê. Por que que eu tô nesse meio? Por que que tá demorando para eu chegar? Mas pensa nas lições que tem ali no meio, né? Pensa que Deus colocou a gente também no meio pra gente valorizar o fim, pra gente comemorar mais o fim. Todo mundo passa por um meio. Você pode estar passando na área da fertilidade, mas as outras pessoas podem estar passando na área das finanças, outra pessoa pode estar passando na área de uma patologia e assim por diante. Todos têm um meio. E o meio é realmente onde Deus nos carrega no colo. A gente possa buscar isso e sentir isso, né? Até na Bíblia, se a gente vê, tantas pessoas passaram pelo meio, né? Abraão mesmo, quanto tempo ele demorou aí para ter seu filho Isaac, que era o filho da promessa. Então, não vai ser nós que não vamos ter um meio. A gente precisa passar por esse processo. É um processo também de crescimento pra gente, de maturidade, né? Tudo isso. No meio eu sei que a gente às vezes se sente incapaz, mas no momento que você se sentir incapaz, dobra seu joelho e pensa, Deus é capaz. Ele sabe para onde ele tá te levando. Pede orientação, tá? Muitas vezes Deus usa o nosso meio para destravar o começo de alguém. Isso é muito legal. Então vai depender da atitude que você está tendo no meio, né? Se é só de murmuração, aí nesse meio, ou se realmente você está aprendendo nesse meio. Então é muito legal pensar nessa forma, tá? Não é só o final que é importante, o meio também é essencial, tá? Jesus, ele tá ali, pronto para fazer um milagre, mas tem o momento certo, tem algumas dores que são de crescimento, o meio é necessário para a gente crescer. E a segunda coisa é administrar os seus pensamentos, que eu acho muito importante. É você pensar na parte de psicóloga, ter uma psicóloga para te ajudar, às vezes psiquiatra, porque realmente a saúde mental é essencial para você passar por esse meio aí de forma melhor. Sempre traga à memória as coisas que te trazem esperança, né? Olhar para o alto, não adianta a gente olhar para o lado que tem um mar de cada lado, né? Olha para o alto, já que você não está enxergando, né, essa chegada logo, a linha de chegada não está aparecendo para mim, olha para o alto. Deus tem uma visão muito mais ampla, ele está olhando lá de cima e ele consegue saber. Minha filha, você tá quase chegando, não desiste, né? Eu tô aqui, você tá cansada, eu te ajudo, tá? Nele a gente pode confiar mesmo. Leia a Bíblia. A minha tá ali, ó, bem ali. Leia a Bíblia para ela te renovar a sua esperança. Através do que a gente renova a nossa fé da esperança? Através das coisas que Deus deixou escrito ali pra gente, né? E pensar dessa forma. Às vezes a gente fica só focado nesse final, nesse milagre, só que o meio também é uma história, né? E a gente esquece também que o milagre dele é todos os dias. Ele não fez só o milagre do dia que você chegar e pegar o seu filho no colo, não é só esse milagre. Todo esse meio ele operou milagres. Ele mandou maná, no caso dos israelitas, ele tá te mandando sustento, ele tá te mandando pessoas capacitadas para te orientar, ele tá te mandando condições financeiras para custear seus tratamentos. Todo dia tem um milagre na tua vida. Qual foi o milagre que ele fez hoje? Qual foi a mão de Deus que você conseguiu observar hoje? Todo dia você tem um testemunho para contar, né? E você tá gerando um testemunho. Você tá construindo a sua história. O meio é a sua história. A chegada também vai ser a sua história, mas o meio principalmente é tudo que você precisava passar para gerar um testemunho. Você está gerando um testemunho, então fale sobre o seu testemunho também. Abençoe outras pessoas e tenha uma boa visão do meio. Pense, eu estou no meio, mas eu vou chegar, tá? O meio, ele só tá te preparando para o seu final. Deus te ajuda a passar por esse meio. Que você consiga administrar as suas atitudes no meio e os seus pensamentos no meio. É isso que eu vim deixar aqui para vocês. É uma palavra, me deu muita esperança, essa palavra que eu ouvi. E eu espero que fale com alguma de vocês. Se falar com uma, para mim já valeu a pena. E hoje a música que eu ouvi bastante é aquela, Nele a gente pode confiar. Conheci um grande amigo,
Ele é filho de Deus Pai. Seu nome é Jesus Cristo, nele a gente pode confiar. Você pode confiar. Muitas vezes você fica com medo e você fala, acho que eu vou até desistir, porque eu não confio mais em nada, mais em ninguém, já fui em tantos médicos, cada um fala uma coisa, tarará, mas pede para Deus te guiar, fala para Deus te guiar, fala para Ele te dar força nesse meio, passa o meio dando glória a Deus, passa o meio pensando, Deus, o Senhor vai me dar força para eu conseguir chegar na Terra Prometida, e a Terra Prometida, gente, ela é maravilhosa. Mas, deixa eu falar, não é melhor do que a presença de Deus, né? A Terra Prometida é o nosso sonho, é o nosso desejo do nosso coração, mas a Terra Prometida sem a presença de Deus também não vai adiantar tanto, porque o que mais importa na nossa vida é a presença do Senhor Jesus na nossa vida todos os dias, para nos levantar e para restaurar a nossa fé e para dizer o porquê a gente está aqui. Né? Nós estamos aqui para glorificar e honrar o nome dele e para viver uma vida que é passageira, porque a eterna é lá no céu. Então eu creio que você vai conseguir passar pelo esse seu meio. Nós estamos aqui para tentar te ajudar a passar com mais fé e você vai chegar lá. Não desiste das promessas de Deus. Um beijo no seu coração. Deus abençoe.